Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Saudações trekkers e não trekkers, eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui, não com a Camila Ferraz, que hoje, na verdade ela vai ter uns diazinhos aí de afastamento por questão de saúde, mas eu tô com aquela que deveria ser e não foi. A nossa number one, a Jadzia Dexta Podosfera, a Luísa Buzin. Ai, nossa, eu sou uma lenda. Olá, pessoal. I am the legend. Pois é, gente. Esse aqui é o Barba do Riker, né? Aquele podcast quinzenal que audaciosamente pretende desbravar todos os episódios de The Next Generation, inclusive esses mais complicadinhos da primeira temporada, apesar desse não ser um deles, né? Que eu acho esse episódio bem legal. Mas enfim. Eu acho legal também. Mas tem aqueles probleminhas da primeira temporada, né? Claro. Já tô preparando meus motores pra falar mal aqui. A começar a falta da barba do Riker, né? Verdade. Fica com cara de bebê. Isso. Mas é isso. Bem, como a gente sempre faz, né? Vamos fazer uma sinopsezinha aqui do livro Jornada das Estrelas, o Guia da Saga, do Salvador Nogueira e a Suzana Alexandria, porque a gente está falando do episódio número 12, Data Lore. No planeta natal de Data, a Enterprise encontra Lore, o irmão gêmeo mal do androide, que eu fiz aspas, que vocês não viram, que põe que põe todos em perigo. Eu lembro que é um podcast. Que você adiciona o aspas, aspas. Que põe todos em perigo ao se aliar a uma poderosa entidade cristalina. Não é exatamente uma sinopse, é um resuminho aí pra vocês que, enfim, não se lembram de que episódio a gente tá falando e não quis ir lá reassistir. Bem, mas sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard, Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard ridiculous. A beard is ancient and proud tradition. A Barba do Riker. Captain's log, stardate 41242.4. Our last assignment has taken us into the remote Omicron Theta star system, home of our android crew member, Lieutenant Commander Data. Although we're due at our next assignment, I have decided to visit Data's home planet for a few hours in the hopes of unraveling some of the mystery of his beginnings. Bem, esse episódio ele se passa no nosso ano, em 29 de março de 2364. Conforme a gente já percebeu, cada episódio é um dia diferente, assim, no futuro, no passado, não faz sentido. Você faz esse exercício de uma timeline, assim, na sua mente? Cara, deveria. Assim, na verdade, a minha cabeça, quando eu comecei a fazer isso, era porque, o quê? Calma, você sabe que é ficção, né? Só deixando isso claro. Não é necessário. A minha cabeça, a gente ia fazendo assim, ia vendo, que legal. Então, tipo, quando ele fala data estelar, tal, é esse. Só que, tipo, aí eu descobri que um é dezembro, outro é março, outro é janeiro do outro ano, nossa, entendeu? Eles só falavam números aleatórios, sacou? Eu acho que era o Patrick Stewart que falava o aniversário número da que minha ele queria. filha. Isso. Provavelmente. Mas enfim, eles começam essa missão, eles estão indo para o sistema Omicron Theta, que é o lar do Data, né? Onde o Data foi achado, na verdade. E aí, enfim, eles estão lá animados pra ir, e eu acho interessante já que já começa assim, todo mundo, caraca, o Data, como que será que vai ser pra ele, vai ser muito importante. E aí o Wesley vai lá nos aposentos do Data pra ver como que ele tá e tal, e ele tá treinando o espirro, né, cara? Ele tá lá tentando espirrar. De uma maneira bizarra, né? Ele não consegue, realmente. E aí eu acho que é legal, porque aí o Data fala assim, você não acha? Ele, cara, não, tô bastante interessado, bastante excitado com isso, mas o espirro pra mim é tão interessante quanto, assim. Mesmo nível de importância quanto a minha origem. Isso, aprender Wolverine Origins. Que tem o Patrick Stewart também. Tá tudo linkado. Ligações. Vê a data estelar do Wolverine Origins, de repente. Chew! What are you doing? Sneezing. Have you got a cold? A cold what? It's a disease my mom says people used to get. Ah.
But humans still sneeze for other reasons. And I cannot seem to do it right. How can you be practicing something like sneezing when we're arriving at your home planet for the first time? Aren't you interested in that? More than interested. Fascinated. One might say agog. But I also find sneezing interesting. Tchau! Mas enfim, aí eles já chegam lá e tal, eles descobrem que é um planeta completamente sem vida, né? Nem vida, nada. Sei lá, morreu tudo, nem... uma boa palavra. Tipo, nem planta, eu quis dizer, entendeu? Era isso que eu tava querendo dizer. E eles mandam um grupo avançado, que vai o Riker, o George, a Tasha, o Worf e o Data. Normalmente é quem vai mesmo. E... Enfim, eles estão lá e eles já estão conversando sobre a origem do Data. Ele fala que ele recebeu o conhecimento, né, dos colonos daquele lugar, de 411 colonos, se eu não me engano. Cara, você anotou o número. Eu achava que eu tava muito jornalistona, porque eu anotei o número de colonos. E são 411 ele também? Ele tinha as memórias que são 411, arrasou. Não, eu gosto desses detalhes. E aí, cara, o George descobre uma passagem de uma pedra, assim, ele percebe que aquilo ali não é natural, né, é artificial, enfim, eles descobrem uma entrada e eles entram no tal do laboratório, um laboratório altamente equipado. E eu acho engraçado... Não tem nenhuma camada de poeira, inclusive. Porque tá completamente fechada. O planeta nem poeira tem. Sim. E eu acho engraçado que tem uns desenhos, né, colados de crianças. Só que, cara, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que todos os desenhos são assinados por Josh. Tá ligado? Eu tentei olhar assim rapidamente, assim, é a mesma criança, cara, não são vários desenhos, assim, a mesma criança chata, desenhando a mesma coisa e os pais... Só o Josh sobreviveu, Ricardo, sem querer dar spoiler, um ser de cristal chegou e matou galera, sacou? Você tá querendo que muitas crianças tenham sobrevivido. Porra, mas cara, sério, morreram todos seus amigos, Josh. Você realmente vai ficar fazendo desenhinhos disso, cara. É assim que as crianças conseguem lidar com o trauma, cara. Salve sua vida, cara. Josh. Pare de desenhar esse ser de cristal. Corre, pô. Mas é isso, cara. E aí o Data começa a ter lembranças daquele lugar. Inclusive ele se lembra do Dr. Noonien Sung, né? Que é quem cria ele. E aí, enfim, a gente vai ouvir falar muito nesse nome depois, a posteriori. Inclusive eu até achava que ele aparecia, viajei, ele não aparece nesse episódio. Ele aparece sim, claro que... Não, nesse Sung? Não, nesse não. Ele aparece em vários episódios depois. E vários outros, Sim. E aí ele tava falando do Sung e os caras, o quê? Dr. Noonien Sung? Era ele que tava aqui? Então, assim, parece que o Sung era o grande mestre de robótica aí da Terra e ele tava tentando criar o cérebro positrônico. Aquele que o Asimov já falava nos livros dele. E deu ruim, né? Assim, ele deu errado, ele ficou bem desacreditado na Terra e foi embora. Mas ele foi embora para esse planeta para tentar colocar em prática o que ele tinha tentado fazer. E dá certo, né? Porque tem um Data, né? Enfim, que é um puta do androide que ninguém sabe repetir. E eu acho que... Assim, aí eles encontram o molde, né? Eles encontram o molde do Data lá, só que eles encontram pedaços, assim, de um androide desmontadinho lá, né? Sim. E eu acho que é legal nessa hora que o George, eu não lembro quem fala, aquilo, e o Data já começa a falar, ele, né? Ele começa já... Ele tem que passar por todo um ensinamento de pronomes para as pessoas, né? E que vai rolar depois dessa história. Exatamente. Essa conversa. E a questão de pronome, inclusive, é uma coisa bastante atual, né? Assim, a gente tem que usar o pronome que as pessoas querem que elas usem, né? E ter que ensinar as pessoas a usarem os pronomes que elas querem ser chamadas, né? Commander, can this be another me? Or possibly my brother? I honestly don't know, Data. He needs assembling. Data, we don't know that this can become alive. It is very important for me to know that, sir. I never dreamed it was possible that I might find some link with a form like my own. Understood. We'll take it back to the ship with us.
Mas é isso, eles resolvem levar tudo lá pra cima, inclusive pra estudar um pouco das origens mesmo do Data e tal. Porque, cara, é meio bizarro, mas o Data realmente, eles foram naquele lugar pra ver, encontraram um bicho lá, um cara deitado numa pedra, pegaram, levaram e botaram na academia pra estudar, E pra ser da criaram, federação. né? Tipo, ele seguiu até em casa, deixou criar ele. E tipo assim, cara, tinha um androide, o que a gente vai fazer com ele? Vamos matricular ele na federação aqui, velho, pra academia. Não foi o Data que quis entrar na academia, não? Porque tem uma hora que o Lore fala assim, como é que eu consigo um uniforme desse? Aí ele fala, 4 anos de academia. Pareceu, tipo, uma coisa que ele queria muito fazer. Ah, sim. De repente, né? Talvez. Ele era com quem ele tinha convívio, né? Enfim. Então, E aí ele é eles um vão cara lá do pra... espírito das ciências também, né? Quer ir onde no one has gone before. Isso. Aí eles vão lá pra cima e começam a montar o robozinho, né? Que é o Lore, mas enfim. E aí nesse momento tem algumas questões. Primeiro, cara, eu juro que tem uma hora que eles estão lá montando e tem um velhinho atrás que é o chefe da ciência, que é o chefe de engenharia, que é o Mr. Argyll, não lembro. Porque é engraçado como o chefe de engenharia da Enterprise muda a cada episódio, né? Até eles decidirem o que eles vão decidir lá pra frente. Sem spoilers! Isso, sem spoilers. E aí, cara, ele tá apontando pro lugar e o cara tá olhando, e eu juro, o cara está fazendo o mamilo do cara. Eu juro. Ele tá ali, não tem outro lugar, não tem outra coisa que ele tá fazendo. Ele tá lá, tipo, o mamilozinho. Tem que ser na hora assim, desagradável do mamilo, né? Tem que ser. Tem que fazer tudo. E é muito a cara deles, assim, eles, mamilo, tá ligado? Legal. Mas enfim. Polêmicos. Não é mamilo de homem, não tem problema, não. Não, tudo bem. E eu não sei se agora. Deixa eu ver, peraí que eu me perdi. Não, eles já estão montando o Data 2. Isso, eles estão montando. E aí nesse momento o Picard meio que chama uma reunião entre ele, o Riker e o George pra conversar. E ele já começa assim, pedindo pra não ter constrangimento na discussão, né? Sim, mas, claro, era essa a história que eu ia falar dos pronomes, que eles começam e o corpo dele, e ficar todo sem jeito. Aí o Picard fala uma coisa fofinha que eu achei que nós também somos máquinas eletroquímicas, tipo uma forma bonita de desenvolver uma empatia para uma outra forma de vida, né? Sim. Apesar de não achar que nós somos máquinas, mas enfim. Achei mas fofo. Você acha que eles que são máquinas são uma forma de vida? Sim, acho, super acho, mas é isso, eu não acho que a gente possa se ver como máquinas, né? Uma coisa meio, uma redução estranha, assim. Entendi. Um jeito de perigoso. pensar. Isso. É perigoso. É verdade. Mas assim, eu acho que ele mais estava pensando... Não foi essa a intenção é empatia total. Isso. Um fofo. Picard ele fofo, né, sempre. cara? Ele é o mais fofo de todos. Mesmo sem querer, tadinho. E aí... E nessa hora é meio engraçado que eles estão falando, quando ele fala isso, que é super fofo, e eles falam, porque, e aí, tipo, a gente é quase igual, aí o Data vira, não, mas eu sou melhor do que vocês. Tipo assim, sorry. Sinto muito. E é muito bom que ele sempre fala isso, e ele fala com naturalidade, tipo, ele não tá esnobando, é que eu falo, ele tá eu sou melhor apenas que vocês. Dizendo o fato. E, não, aí volta lá pro laboratório, onde tá criando. E aí eles chegam à conclusão de que talvez eles precisem investigar o Data, né, pra ver como que é, alguma coisa que tem que montar, que eles não sabem, que é uma tecnologia muito diferente. Inclusive, uma coisa que eu não tinha comentado, eu anotei pra anotar, a cabeça do manequim de quando eles acham o Lore é ridícula. Aquele cabelo é bizarro. É um manequim, cara. Faça o melhor da próxima vez. Aquilo virar o que virou. Não, assim. É impossível, cara. É impossível. Mas é muito engraçado como, tipo, suspensão de orçamento reduzido e, tipo, foda-se. Tipo, vai ser isso aí. As pessoas vão comprar. Vamos dar um soco com as duas mãos e... Manobra Kirk. Tem um nome isso, né? Tem um nome de um soco lá. Cara, mas enfim, pra todo mundo, gente, se você tiver assim, em perigo, lutando com alguém, não use suas duas mãos pra socar, nunca. Assim, você, com certeza vai ser mais fraco. Não tentem isso em casa. Do que... Exato, cara.
E aí, o Data, ele mostra pra Crusher, e mostra bastante em segredo, que ele tem um interruptor. Que é meio engraçado, inclusive. Assim. Mas ele tem um interruptor aqui nas costas e tal, né? E ele fala assim, que ele não quer falar pra ninguém. E ele até fala, pô, se você tivesse um interruptor, você falaria pra alguém? Ela, claro, imagina se ele tá dando os milímetros de segundo do tempo que vai demorar pra chegar em qual planeta e alguém resolve, chega, não aguento mais o Data falando os números muito certos e pau. Não, aconteceria muito, né? Direto. Em vez do Picard virar Data, ele ia apertar no botão, assim, tá ligado? Então ele fala assim, thanks, Data. Tipo assim, chega. E aí, enfim, isso acontece e eles conseguem acordar o irmão, né? Que é o Lore. E que aí é ele se identifica como. Ele se identifica como Lore. Inclusive, ele fala que ele foi um substituto do Data que é imperfeito, assim. Tipo, o Data foi. Não. Né? Ele fala que ele foi o segundo, mas na verdade ele foi o primeiro, né? Isso, ele é o que dá deu defeito. pau. Exato. Mas nesse momento ele tá falando que ele é o substituto, que o Data era imperfeito e tal. E aí, nesse momento, o Picard, apesar da fofura de antes, chama o Lord Aquilo de novo, né? É verdade. E o Data corrige novamente. E aí, sim, eles vão conversar, depois que eles acordam, tem aquele negócio, quem é você, como que é, tal. Ele fala, ele faz as lembranças dele e tal. E o Picard chama o Data pra conversar. E ele fala pro Data... na verdade, ele nem precisa perguntar, o Data já entende o que ele quer saber. Mas assim, agora que a gente tá com seu irmão aqui, você tem... ele fala, você quer saber a quem eu sou leal, né? Então ele reafirma a lealdade dele à frota, né? À federação, enfim. Que ele não vai ficar do lado do irmão, caso alguma coisa aconteça. Achei estranho, como se o Picard estivesse já planejando que eles fossem entrar... Né? Tipo assim, que eles fossem entrar em algum tipo de impasse com o irmão, entendeu? Se esperando o jeito que o Data é todo fofo, você esperava que ele fosse um lore fofinho, não? Exato. Você já vai esperando. Até a Tasha pergunta uma hora, será que a gente pode confiar nele, né? No Data, ela... Essa parte é meio engraçada, que o Picard vira e fala assim... não, eu confio nele completamente, mas essa é uma pergunta legítima. Sim. Tipo assim, porque todo mundo olha bolado pra ela, tá ligado? Sim. E ele vira, não, é uma pergunta legítima. Cara, uma coisa que eu achei engraçada é que o Lore, ele fica com uma gola rolê. Não me zoa, mas enfim, ele fica com essa gola rolê e eu acho que assim, tipo assim, já de primeira mostrar pra gente, não vai ter aquele momento em que você não vai saber qual é qual. Sim. E vai ter que ficar assim, qual é qual? Desagradável. Aquele momentinho desagradável. Não tem. Até porque, assim que o Lore... Eu acho que assim que ele começa a conversar melhor com o Data, aparece aquele recurso visual clássico da série clássica, de que coxinhas. É tudo em escuro e só a faixa de luz no olho do vilão, assim. Pam, pam. Muito nítido. É muito... Cara. Esse será o vilão. Se você não entendeu antes, entenda agora, por favor. E aí, enfim, eles têm várias conversas, porque aí o Lore vai pra ponte pra ir começar a aprender um pouco sobre as coisas, eles vão mostrando pra ele, e aí o Lore é meio condescendente com o Wesley em algum momento, e o Data depois fala pra ele, mas ele é só uma criança. Ele fala, mas ele é uma criança diferente. Eu acho que você subestima demais os humanos. E o Data começa meio que ensinar também ao Lore a não ser otário, né, com os humanos, assim, o que foi uma tentativa, né? Não deu certo, mas... E aí tem aquela hora que eles estão conversando e o Lore diz assim, que é essa parte do uniforme que você falou, né? E que, inclusive, a gente pensando um pouquinho... Porque ele fala assim, ainda vou usar esse uniforme. E a gente pensa, como que ele vai usar? Ele só tá querendo, matar o próprio irmão e roubar o uniforme dele. Exatamente. Não tava querendo fazer outra coisa, não. Cara. Já tava nos planos desde que ele abriu os olhos e a luz veio pam, pam, pam. E aí é isso, ele tava meio que no sentido, você é muito limitado aqui, você poderia, só tem 400, você podia ter... na sua cabeça, milhões de conhecimento de milhões de espécies diferentes, e você fica aqui, preso a isso e tal. E aí, nesse momento, o Lore confessa que, na verdade, ele foi o primeiro, então... Mas aí ele fala que ele foi desconectado por inveja dos humanos, Sim. que ele era muito melhor do que eles. Então, o Dr. Nung fez um cara menos melhor. Menos perfeito, eu acho que isso é muito um comentário de humanidade também, né? Igual aquele negócio do Superman, que o Superman, na verdade, ele é um deus que usa... Que a
Aquele papo do Kill Bill, sabe? Que a disfarce dele é o Clark Superman, Kent. Kill Bill. É porque no Kill Bill o cara eles conta sobre o conversam Superman. sobre isso. Sim. Tipo, é muito assim, nossa, eu era muito perfeito pra humanidade. É muito um comentário sobre a humanidade, né? E o Data faz isso como você falou, apenas de dizer um fato, e o Lore não. O Lore tem uma empáfia quando ele fala isso, quando ele se acha muito melhor, né? Uma superioridade que o Data nunca tem, assim. Ele só fala tranquilamente, com a maior cara de... E, inclusive, quando ele fica sabendo dessas coisas, o Data fala pro Lore avisar pro capitão. Ele foi assim, mas é isso, cara, é uma ingenuidade que é de se entender, né? Assim, ele pensa, é uma marca, enfim, é assim que funciona a mente dele, né? Provavelmente a do meu irmão também vai funcionar assim. Porque assim, o Lore falou... Porque o Lore fez, tá bom, eu vou falar, e começou a pesquisar a Enterprise, tipo assim, como que eu vou pilotar essa parada muito em breve aqui, né, cara? Sim. E aí, você falou que eu fui bem jornalista, eu escrevi os 411 lá, mas eu acabei de ver que eu anotei. Descobrem que o planeta foi destruído. Quem descobrem, tá ligado? Descobrem. Alguém descobriu como que o planeta foi destruído, assim, as minhas anotações não estão muito precisas. Claro. Captain's log, stardate 41242.5. Thanks to Lore's report, we now know what happened to the colonists. Beginning with a child's drawing, enhanced by Lore's description, our computer has constructed the image of a great crystalline entity which feeds on life, insatiably ravenous for the life force found in living forms, capable of stripping all life from an entire world. Mas é isso, o planeta foi destruído por uma tal de entidade cristalina que se alimenta de vida, por isso que o planeta se tornou completamente estéril. E aí, enfim, apesar do Lore não ter ido lá falar com o Picard, o Data deve ter falado em algum momento, porque agora o Data tá vigiando o Lore. E é essa hora que aparece a coisa lá da Tasha, que você falou. Porque é meio... Cara, tem uma conversa muito tosca, na verdade, assim. A Beverly pergunta... ele fala, o Lore tá fazendo coisa tal, X, Y, Z. Então eu tenho que ir lá ver se ele tá fazendo isso mesmo e tal. Aí a Beverly vira, mas você acha que isso é uma atitude de irmão? Sim. Porra, ela tem essas manias moralistas, né, de querer falar, não. Isso é muito humano, Data. Não, porque ele não é humano. Não é humano, exato. Sim. E aí o Picard tentando se tornar mais humano, mas será que ele devia? Talvez não, exato. E o Picard fala assim, não, essa é a atitude de um oficial da frota obedecendo seu capitão. Tipo, Shut up, Wesley. Shut up, Wesley. Vamos lá daqui a pouco, mas é um shut up crusher, né? Nesse caso aí. Que vale genericamente, assim, pros dois. Sim. E é nessa hora que a Tasha pergunta, se pode confiar, enfim, tem aquele papo lá que a gente já tinha falado. E enfim, cara, o Lore, ele chama o Data pra comemorar, enfim, né, que é o momento e tal. E ele vai servir um champanhe pro Data. E ele coloca algo no champanhe. Cara, o que pode ser? Em vez de apelar pro recurso de sempre, que é dar um trem na mão do Data e ele tomar um choque, né? O Lore não aprendeu nada com as pessoas que sequestraram o Data nos últimos episódios. Colocou um pozinho no champanhe do Data. E ele instantaneamente sente. Ele toma e tal. É porque é um imã, sei lá, velho, que merda foi aquela, assim, cara. Eu queria saber que Você acabou de inventar que é um imã, né? Não, claro, inventei, total. É um negócio que deu um chabu aqui nos positrons. Meu Deus, cara, mas eu acho que deve ser um imã. Tô zoando. E aí o Lore vai lá e toma, como era de se esperar, o lugar do Data, né? E a gente descobre que, na verdade, ele que entregou os colonos para tal entidade cristalina, né? Ele, de alguma maneira, entrou em contato com ela. E, na verdade, é a maneira que ele começa a fazer agora também, né? E aí o Riker, ele pede pro Wesley ir lá olhar o Data. E ele encontra um Data deitado no chão, né? Na verdade... E agora vai ficar muito confuso falar, porque, assim... Um é o Data, o outro é o Lore, mas... A gente não tem visuais para eu fazer as aspas. Eu não quero falar aspas toda hora. Então, assim... Data 1, Data 2. Não sei. Eu vou falar Lore, mas enfim, a tripulação acha que é o Data. Então é isso, ele chega lá, tá o Lore, o Data tá caído no chão,
E ele tá tendo a gente esqueceu de falar, mas ele tem um trimelique, né? É um tique facial Ele um pouco tem- caricato, né? É um jeito de, nossa, como a gente vai diferenciar um do outro? É um tique facial. Mas aí o Wesley Crusher, como sempre, Ensina o sabe pra tudo, ele. ensina que a diferença é o tique facial, aí o Lor fala, Wesley. foi mal, verdade, É vou mesmo. ajeitar isso aqui. Aí arruma o tique Aí ele facial. desliga o dele e arruma E e faz coloca no um Data, que tá Data, deitado no chão, cara. Idiota, enfim. Valeu e, cara, aí, aí Wesley. nesse momento... Porra, Wesley. Will Nesse Wheaton. momento a entidade cristalina aparece, né? E, cara, você reparou que é o castelo da Elsa? De Frozen? Ah, parecido, É o castelo da... verdade. voando Só que assim. mais tosco. Só que de 1988, sei lá, 7, não sei. Enfim. E, cara, o Wesley, apesar de ter dado os caminhos das pedras pro Lore, ele desconfia, né? Ele começa a achar esquisito, porque tá lá o Data caído no Sim. chão. Porque aí ele inventou toda uma história de que ele teve de, enfim, desligar ele e tal. E, na verdade, essa coisa de desligar faz ele ficar ainda mais... que ele conta pra mãe, né? Ele conta lá pra todo mundo. E a mãe fala assim, mas peraí, ele te falou sobre desligar? Porque ele tava cheio de segredos sobre o negócio de desligar. E tipo, Sim. agora foda-se, falei pra geral, né? E aí, cara, aí chega o momento que sempre acontece, da tripulação toda desconfiar do Wesley. Sim. Tipo, o Wesley vir e falar, cara, eu tenho a resposta pra Sim. gente... Porque ele sei lá, é acabar esse aquele menino episódio com prodígio 25 minutos. chatíssimo. Isso. E que ninguém. E que as E- pessoas mandam calar a boca mesmo. Tipo, volta pro seu quartinho, exato. volta. Cara, e aí ele fala que acha que tem que vigiar o Data, e o Riker e o Picard ficam putão, tá ligado? Mas, assim, mesmo assim, eles falam, vai lá olhar de novo e tal. E o Riker vai junto com ele, né? E eles tão tentando, porque aí qual é a ideia? É tentar fazer o Lore acordar de novo pra ver, entender o que aconteceu e tal. Com a entidade cristalina, inclusive. E aí o Data, cara, é isso, eles são muito trouxas mesmo. Porque aí ele vai lá e fala, o Lore vai lá e fala, o Data não vai falar se vocês estiverem aqui. Tipo, que ele vai ficar com vergonha, Sim. cara? Tipo, o que é isso, cara? Ele mexe E os caras no acreditam. corpo do outro e fica como se ele estivesse querendo acordar. Nossa, ele está ele sentindo tem- vocês aqui. Pare. É mesmo, Pai. velho. Ele tem um trimelique ridículo, Isso é né, tosco. cara? Ridículo, cara. Realmente eles tiveram que encher E é- um pouquinho linguiça nesse episódio. Eu acho que esse era o momento, inclusive. E aí- E nessa hora o Lore vira, né, e fala, e você quer ser burro como um deles, tá Sim. ligado? Olha o que eles acabaram de fazer, né? Mas eu acho que eles também mostra o acreditaram. quanto o Riker confia no Data, né? E o Wesley não, mas enfim, como ele confia no Data, só de olhar ele vai dizer, tudo bem, tá tudo bem, o Data vai resolver. Pois é, e aí eles voltam, e aí o Riker vai fazer o relatório, né? Não, a gente foi lá, ele tá... E o Wesley interrompe e fala, não, mas, pô, vocês já pararam pra pensar que pode ser Sim. trocado, né? Tipo, Os dois né? são E aí, cara, iguais. Vocês perceberam esse detalhe? tem um detalhe, assim, que é só uma roupa, Sim. é só a gola rolê, assim, é só trocar a gola rolê. Mas, enfim, ele vai lá e ficam putos e não querem nem ouvir, tipo, eu pedi o relatório pro Riker. Tá, aí o Data, quer dizer, o Lore chega, e tem uma hora que o Picard fala pra ele fazer alguma coisa, e ele manda aquela expressão que ele usa muito, que é o make it so, né? Ele fala, make so. E o Lore não entende Sim. o que ele quer fazer. Aí o Data, o Picard fala, não, vai lá e faz. Ele também chama o E aí, Riker de nessa hora- Riker, não de Commander, como ele sempre chama, né? E o isso. Riker olha, tipo assim, Que quem tem é você? toda uma discussão... E o que você fez com o Data? Tem toda uma discussão que a gente tá ignorando aqui sobre a formalidade na fala, sim. a forma de usar, né, Contrações, né? contrações, exato, de palavras e tal, que a gente tá ignorando. Que é uma parte chata também, né? Só que apesar disso, do Picard ter ganhado ter ficado claro, pro Riker ter ficado, o Wesley ainda tem que começar a falar lá e tal. O que tá rolando, cara? Eu tô arrumando aqui. Me larga. Aí, cara, E aí é a hora que o Wesley vira e fala, senhor, sei que isso pode acabar comigo como alferes, e o Picard manda o... Shut up, Wesley! Muito bom. E a Crusher olha pra ele... Como assim você manda meu filho Wesley, chorar? tá ligado? Tipo, que porra é essa? E aí ele vai lá, o menino continua querendo falar, e ela manda, shut up, Wesley, cala a boca, Wesley.
Shut up, Wesley. Só que ele tá certo, cara. É verdade. Tipo assim, Mas cara, é por isso que ele tenho é todas as irritante, questões. por isso que o Wesley Crusher é o pior personagem desse negócio, Mas que o ele é proble- irritante. Não assim, só porque depois ele embaranga brutalmente, porque o Will Wheaton foi um cara feio e o Wesley Crusher era fofo. Não sei, ele tem uma... Ele era fofinho, ele usava umas roupinhas engraçadinhas, ele tentava puxar o suéter pra baixo igual o Capitão faz, sabe? Igual o Capitão. E aí, nessa hora, enfim, que eles estão tendo essa conversa, o Data tá indo, o Lore tá indo fazer o que o Picard mandou ele fazer, que eu não sei o que é, mas enfim. E ele vai com o Worf no elevador, cara. E ele começa a quebrar o Worf, né? Ele bate no Worf. Cara, o Worf é um coitado nessa primeira temporada. Tipo, ele o não cabelo. É nada. Ele não depois que o cabelo cresce, ele vira mais forte. O cabelo do Worf. O podcast. Qual é a função do Worf na nave? Eu acho que ele é... Ele é um alferes. É um alferes abaixo da Tasha, né? Tanto que quando a Tasha... Mas ele é da segurança? Ele é da segurança? Acho que é. Eu não sei, porque vira e mexe ele tá fazendo coisas diferentes. Verdade. Enfim, pra mim ele era só porque eles queriam ter um Klingon lá e depois que eles foram pensar o que fazer com ele. Mas agora é isso, ele toma uma surra ao América, eu quero ver seu lado guerreiro, né? O Lore fala alguma coisa assim pra ele. Ele toma uma surra ridícula no elevador. É uma lutinha bem feia mesmo. Até porque, enfim, né, o cara tá mal magrinho, mas a gente entende que ele é mais forte e tal. E aí o Wesley e a Beverly, que, enfim, resolve ouvir o próprio filho, eles vão lá investigar o corpo do Data. E eles acordam, né, que ela sabe onde tem um botãozinho. E aí eu acho que nesse momento já começa aquela lutinha final, né, porque o Lore chega, eles começam a lutar, e aí, enfim... acho que o Lore pega o Wesley, de alguma forma... E manda a Beverly embora. Sair, E aí começa uma luta, eu não lembro o que acontece, ele solta o Wesley. Ela na carga, né? E aí no final das contas o Wesley usa o transportador. Teleporta o Data pra fora da nave. Isso aí. E meio que acaba nisso. E assim, né? Foda-se, porque ele é um androide, ele não vai morrer no vácuo do espaço, como normalmente é isso que significa quando uma pessoa é transportada pra fora de uma nave. Isso. Cara, em Star Wars a Princesa Leia sobreviveu a ficar pra fora de uma nave. Jura? Não lembrava. Star Wars novos, não? Rola Sério? isso, ela fica fora Meu da nave Deus. e sobrevive. Tudo bem. Vamos deixar essa passar. Suspensão então, de não é uma credibilidade, droga, não é isso que chama? Mas tem depois um episódio que a doutora e o George fazem isso. Eles esvaziam uma... Como que eles chamam? Cargo Bay, né? Eles vaziam uma das docas lá pra uns negócios tóxicos que tinham lá saírem, e aí eles conseguem fechar de novo. Aí ela fala um monte de coisas que podem acontecer, sua pele pode ficar assim, não sei o que, e nada disso acontece com eles. Eles apenas parecem um pouco sem ar. Vira e mexe tem isso. Eu acho que em Voyager tem um momento que eles ficam pra fora, o Paris e a Belana ficam fora. Jura? Tipo, uma não lembrava. traje espacial, só que o dela fura, tá, lembrei. É meio romântico, por favor, né? É uma cena super romântica. Cara, mas é isso. É um episódio que é legal. Eu acho que, assim, é um dos melhores da primeira temporada, porque conta a história. O Data é um dos melhores personagens. Ele é bem legal, série, né? Então, enfim, a gente descobrir. E é uma coisa que a gente tava falando antes, né? Esse episódio começa a mostrar como o Brent Spinner é um ator diferenciado. Verdade, ele é bom mesmo. Como ele é um bom ator. Aliás, não só apesar, talvez um pouco da canastrice do Lore, né? Ele é um pouco canastrão, ele é... Tipo, ele tem essas risadas meio... vilão mesmo. Que tá se divertindo em ser mal. Ele tem um pouco essa canastrice, eu acho legal até. Eu acho que ele tomou uma decisão... Eu vou ser canastrão nesse aqui, porque eu acho que ele merece. E depois dá pano pra manga, será que né? dirigiu esse episódio? Dá muito pano pra manga essa história. Disso, não sei quem é. Não, exato, cara. E é isso, assim, pra galera que não viu e quer ver, vai continuar assistindo, acompanhando. Realmente, assim, essa história de origem do Data, o Dr. Sun, enfim, isso vai virar realmente muito importante em vários momentos. Então esse é um episódio importante de se lembrar. Inclusive em Picard, né? Até em Picard. Sim. Exatamente. Até em Picard várias a gente coisas tem
tem repercussões. Inclusive, que galera aí que gosta de Game of Thrones, que tem aquela fala do sangue é forte, né? Do cara que se parece com... porra, mais forte do que o sangue dos Suns aí não existe, né, cara? Porque todos eles, além dos androides, obviamente, mas assim, é pai, é tio, é vô, vó, todo mundo é o Brent Spiner. Todo então, mundo assim, é o mesmo cara. É o sangue mais forte. Sim. É aquele negócio Mas de é isso, budget, né? Baixo orçamento, não tem como contratar tantos atores fodas assim, então vamos usar o mesmo para todos os personagens necessários. E aqui a gente segue, eu tenho uma tendência dos episódios de episódios bons serem menores, assim, porque a gente gosta mais de zoar os episódios, então assim, a gente não falou tanto assim. Então vamos zoar, eu tenho uma coisa pra zoar. A música ainda é meio apoteótica, ainda tem aqueles e esse negócio da luz, cara, esse negócio da luz é uma coisa que me incomodou desde a série clássica. Eu dou acho que acabou virando uma marca de estilo, mas me incomodava e eu falava, não, tudo bem, uma série tão antiga, eu dava um desconto, mas agora não deito, eu falei, não acredito. Não acredito que esse olhinho tá aí de novo, sabe? Até quando? Pois é, o olhinho. Pelo menos esse episódio não teve o vulcano Mind Melted. É verdade. Já tava gastando demais também. E nem aquelas luzes horrorosas do Picard que ficam na cara da gente, que parece a luz azul do computador, né? Que você às vezes tem que usar um óculos escuro pra ver a série. Number one, have you ever considered whether Data is more human or less human than we want? I only wish we were all as well balanced, sir. Agreed. Mas é isso, gente, assim, fiquem tranquilos, a Camila, ela tá bem, assim, ela vai voltar, a gente não sabe ainda quando, ela tá se recuperando de umas questões aí de saúde, a Luísa provavelmente pode ser que apareça de novo, pode ser que apareça outras pessoas, enfim, a gente vai rodiziando, se é que essa palavra existe, mas enfim... já vou pedir para vocês assim deixarem comentários, né, nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, no Instagram, a gente tá lá. E como a maioria de vocês eu sei que vem do site do Trek Brasilis, podem comentar lá no site que a gente tenta comentar. Quer dizer, a gente tenta não, né? Não tem tantos comentários assim. Eu respondo todos os comentários, enfim. Ainda tá dando pra administrar, né? Espero que um dia não dê. Daqui a pouco você contrata um administrador de comunidades. Isso. Quem sabe você não tô usando. Olha, tá vendo? Tenho credenciais. E aí, mas como eu sempre peço, assim, se passou 2 semanas, comenta só nas redes sociais, porque eu não vou ficar lá voltando no site, porque ele não me avisa, sabe? Então eu tenho que ficar vendo fórum, todos né? os outros, assim, então eu não vou. Bota fé. Mas é isso. Então agradeço, assim, daqui a 15 dias eu estarei aqui, mas não sei com quem. E aí a gente... quero agradecer muito a Luísa. Aquela brincadeira que eu falei dela de ser da number one é porque quando eu pensei inicialmente a ideia do Barba do Riker, a gente ia fazer junto, mas enfim, questões pessoais. Alô, eu dei o nome desse podcast, com licença. É verdade. Você falou na zoeira. E você falou, opa! E aí vingou e já era. E é isso. Mas então ela é a number one, né? Ela só participou do episódio piloto que tava nas nossas cabeças. Mas, sim, enfim, e foi cortada pela emissora. Isso, a emissora não aceitou. E voltei pra casa. Quem sabe daqui a muito tempo vai ter um spin-off com ela, assim, falando. Imagina. Eu quero voltar nos episódios que a Barba tiver crescido pra gente falar bem, fazer os episódios maneiros. Isso. E a gente pode debater, Strange New Worlds, né? É o spin-off que vai ter a number one, entendeu? Verdade. Nossa, o Capitão Pike, meu Deus, me leva pra casa. Eu já te mandei a figurinha? Não, selo Mão da qual que Porra? Eu vou te mandar. Por favor, me mande. É feito pelo Gustavo Gobi do podcast Barba do... Gente, André. Barba do Hiker é essa, tá, Ricardo? Queria te dizer. É feito pelo Gustavo Gobi do podcast Black Alert, que eles falam como o pai que é um mão da porra, ele tem um selo, uma figurinha, selo mão da porra. Que maravilhoso. Discovery, vem a 3ª temporada de Discovery, vem na gente, né? 2000 anos, né? Mas é isso. Aí, enfim. Obrigado, Luísa. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora e até daqui a 15 dias. Esse podcast é um oferecimento de Marilu, Pio da Cordiola e de suas camaradas Então Limitadas. Tchau, tchau, pessoal!